Oi, leitores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cassie e esse é o Estante Pop. Hoje eu vou falar do maior super-herói das HQs. Pode até não ser o favorito de todo mundo, mas com certeza é o maior ícone de super-heroísmo. E é claro que eu tô falando do Superman. A gente vai falar um pouquinho sobre a história, o surgimento do super-herói e o que ele representa, tanto para as HQs em geral de super-heróis, quanto o que ele refletia, o que estava acontecendo na sociedade naquele momento para que surgisse este personagem. Em 1938, o mundo conhece um novo tipo de herói, o Superman. Ele estreou na Action Comics número 1 e não só inaugurou o gênero de super-herói, mas também se tornou um símbolo de justiça e esperança. Antes de se tornar o Homem de Aço que a gente conhece hoje, a gente precisa saber que ele passou por várias fases e também que ele surgiu em um contexto histórico muito específico. Em 1929 acontece a Grande Depressão, quando há uma quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O que acontecia? Em 1917 teve o encerramento da Primeira Guerra Mundial. Então foi um período que o governo dos Estados Unidos investiu muito para reestruturação, né? Fez aliados ali. Então o país estava tendo um crescimento econômico considerável. Mas aí em 1929 acontece essa quebra na bolsa e entra de novo uma crise tão forte que as famílias vendiam os próprios filhos para ter alguma coisa para conseguir comprar alimento, comprar o mais básico para sobreviver. Existem fotos que doem só da gente olhar aquelas cenas de desespero das pessoas. Nesse contexto, dois amigos que já trabalhavam juntos em outras histórias e eram fãs de ficção científica, o Jerry Siegel e Joe Shuster, eles se unem em mais uma história chamada O Reino do Superman. Eles estão vivenciando toda aquela problemática, todas aquelas situações que estavam acontecendo ali nos Estados Unidos. E aí, nessa história, O Reino do Superman, nós conhecemos o Bill, que é um sem-teto que adquire superpoderes e, em vez de usar isso para o bem, ele se torna um tirano. Ele se aproveita de todo o poder que ele tem agora para se aproveitar de outras pessoas. Então aqui a gente já percebe a influência do mundo real nessas histórias em relação ao medo, à corrupção, à tirania. É importante colocar aqui que mesmo que a gente cite o Reino do Superman como parte da origem do super-herói que nós conhecemos, ele é um outro personagem. Ele foi uma história criada lá em 1933, foi interessante, tem o mesmo nome, mas as semelhanças, né, entre ter poderes e ter o mesmo nome terminam aí. Não é algo que a gente coloca na mitologia do super-herói. Eu gosto de colocar para vocês para entender um pouquinho do processo que os dois criadores tiveram para chegar no personagem final. Eles perceberam o potencial que tinha na criação de um personagem super poderoso e aí, juntando ideias de heróis de mitologias, Hércules, Sansão, personagens de ficção científica, eles criaram então um personagem super poderoso que fosse altruísta, que lutasse pelos oprimidos, pelos necessitados, defendendo aqueles mais fracos, corrigindo injustiças e refletindo esse desejo da sociedade por justiça. Surge o Superman, Kal-El, um bebezinho que foi enviado para a Terra porque o seu planeta natal, Krypton, estava condenado. Ele chega em uma fazenda nos Estados Unidos, onde ele é encontrado por uma família, um pai, uma mãe, que cuida dele, que ensina ele valores de bondade, gentileza. A gente vê que é muito influenciado pela cultura protestante e bastante rural dos Estados Unidos da época.
Inicialmente, as histórias foram rejeitadas por várias editoras, mas finalmente eles conseguiram, com a National Allied Publications, que seria a futura DC Comics, que fosse publicada a história na Action Comics 1 em 1938, que é a data que a gente tem como oficial do nascimento, né, do personagem, do lançamento do personagem. A imagem de um homem levantando aquele carrinho verde acima da cabeça é um ícone copiado, imitado, homenageado por muitas outras obras, tanto de super-heróis quanto de ficção científica em geral, que a gente vê que fazem referência àquela capa para ver assim a importância que foi, a revolução que foi a criação do Superman. O Superman, ele gera uma identificação muito grande porque visualmente ele é uma pessoa comum, então as pessoas conseguiam se ver nele como alguém que tem uma vida normal e ao mesmo tempo consegue fazer coisas incríveis, como ele pode inspirar as pessoas a fazer coisas boas, sempre defendendo a justiça. Agora pensem comigo. O Superman, ele surge em 1938. Pouco antes aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Mais pertinho ainda tinha acontecido a Grande Depressão. Então estava uma fase de altos e baixos no mundo inteiro. A Alemanha tinha sido arrasada e começa a se movimentar, começa a surgir um líder lá que começa a preocupar os outros países. Então, em 1939, eclode então a Segunda Guerra Mundial. O que acontece? É claro que os personagens, a literatura, tudo que existe nos Estados Unidos vai fazer propaganda para a guerra. O Superman, que era o mais novo queridinho do público, não podia ser diferente. Então ele se torna o grande defensor do American Way of Life, o estilo americano de vida. Então, ao mesmo tempo que isso pode parecer bom, porque está defendendo os mocinhos da guerra, nós temos um problema que é um personagem que se torna propaganda de um governo. Em contraposição aos governos autoritários que estavam surgindo na Europa, existia uma supervalorização do capitalismo, do nacionalismo nos Estados Unidos. Então as pessoas eram bombardeadas com uma propaganda do Estado, do governo, tanto para se alistar na guerra, quanto para valorizar o seu próprio país, de um jeito que acaba sendo torto para quem tem as mentes distorcidas. Os personagens, a literatura em geral, os quadrinhos, tudo que é produzido artisticamente é impactado por esse tipo de movimento. Tanto que o slogan do Superman ali era verdade, justiça e o jeito de vida americano, né? Truth, Justice and the American Way of Life. Então, quando a Segunda Guerra Mundial acontece pra valer a partir de 1939, nós temos o Superman, que liderou esse boom de super-heróis, e logo depois nós temos muitos outros que vão servir também de propaganda. Nós temos ali os mais conhecidos, os mais visíveis como propaganda, que são o Capitão América e a Mulher Maravilha, que são de 1940. É claro que a gente teve ali o Batman também em 39, enfim. Mas estes que lidam muito com questões de guerra e batalhas eram claramente um folhetim para que os jovens, para que as pessoas se envolvessem na guerra para defender o seu próprio país. E tem tanta coisa sobre isso que eu gosto de falar, que eu gostaria de conversar com vocês, mas ia dar um vídeo, sei lá, de 5 horas. Então vamos focar no Superman. A Segunda Guerra Mundial termina em 1945, mas o Superman e outros super-heróis continuam existindo como símbolos de patriotismo para os Estados Unidos. Com o tempo, o Superman vai evoluindo, cada vez mais poderoso. Existe também uma mudança de mentalidade na sociedade. Na década de 60, por exemplo, com a luta dos direitos civis, surgiu Pantera Negra, outros personagens interessantes que trazem pautas de diversidade, da importância ao respeito, todas essas questões que para nós hoje podem parecer até comuns, mesmo que hajam algumas pessoas que não gostam.
A Marvel e outras editoras lançam muitos super-heróis interessantes. O Superman precisa ser renovado, colocado em destaque, né? E mudando e se adaptando aos novos tempos. Recentemente, a DC também alterou o slogan do Superman de Truth, Justice and the American Way para Truth, Justice and a Better Tomorrow, Verdade, Justiça e um Amanhã Melhor. Eu tenho, inclusive, aqui, só que no meu está Truth, Justice and a Better World, né? Verdade, Justiça e um Mundo Melhor, que é uma fala que ele teve numa HQ. Eu peguei exatamente o que ele falou e coloquei aqui. Durante os anos existiram várias polêmicas sobre questões dos direitos autorais do Superman. As famílias dos criadores fizeram várias tentativas de conseguir receber em cima do personagem, já que ele tinha sido vendido por um valor muito pequeno. Hoje eles são creditados nos filmes, nas HQs. Eu não entro tanto nessa parte porque não é a minha área, mas a gente pode pesquisar e a gente encontra bem fácil, assim, explicações sobre esse tema. O meu foco aqui foi mostrar um pouco da origem do Superman, o que estava acontecendo no mundo para que ele fosse criado, porque a ficção, ela é reflexo da nossa realidade. Então eu acho muito interessante observar como as duas coisas andam juntas. Eu gosto muito do Superman porque ele é um personagem que defende os oprimidos, ele busca justiça, ele se incomoda, ele fica brabo quando há coisa errada acontecendo que afeta pessoas que não têm como se defender. Ele é um exemplo de esperança e eu acredito sim que inspira muitas pessoas a serem melhores. Afinal, o que seria o mundo se a gente não tivesse quadrinhos, cinema, literatura, obras de ficção que não contribuíssem com o nosso desenvolvimento? O Superman lança sobre nós a pergunta: o que a gente faria se a gente tivesse todo esse poder, invulnerabilidade, poder voar, super força? Será que a gente teria condições de ser como este Superman e não como aquela história que foi inventada lá antes, né, em 1933, de se tornar um tirano, uma pessoa que usa os seus poderes para o mal? A resposta do Superman é simples, sempre bem clara: é proteger as pessoas. Por hoje é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, te inscreve no canal, deixa o teu like e um comentário aí falando se tu já conhecia a história da criação do Superman, o que estava acontecendo no mundo nessa época, e se tem algum super-herói também que te inspira, porque muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo.